Olá, como vai você? Cada vez melhor? Estamos aqui repetindo essa pergunta, que é uma das marcas do amor exigente, por sabermos a importância que é você desejar estar cada vez melhor. E do seu compromisso com Deus e com você mesma, de verdadeiramente buscar isto. E não se esquecer desse objetivo, estar cada vez melhor e começar de novo todo dia. Outra marca do AE é a solidariedade. Solidariedade nos grupos de auto e mútua ajuda, porque quando estamos diante de grandes desafios, sozinhos estamos perdidos. Em comunidade, encontramos a nossa força. Sônia Oldani, coordenadora regional de AE em Guarulhos, São Paulo, é quem vai nos falar sobre esse extraordinário programa de qualidade de vida. Olá, Sônia. Olá, Mara. Olá, queridos telespectadores. É com bastante alegria que iniciamos este programa, dizendo a você da importância real do amor exigente como promotor de qualidade de vida. O Amor Exigente é uma organização não governamental que trabalha e atua com as famílias brasileiras e também já nos alguns países aqui vizinhos ao nosso, através de grupos de apoio nos quais nós nos reunimos para aprender mais a respeito de prevenção e orientação em relação ao uso abusivo de álcool e de outras drogas. Como a dona Mara falou, o nosso enfoque principal é qualidade de vida. E o nosso norte para alcançarmos essa qualidade de vida são os 12 princípios do amor exigente. Encontre um grupo mais próximo a você através do nosso site www.amorexigente.org.br e venha estar conosco. Nós temos também a nossa literatura, que é composta de alguns livros. Aqui nós temos hoje 3 livros, que é O que é o Amor Exigente, Amor Exigente para Professores e Espiritualidade com Amor Exigente. Temos também a nossa revista, a qual traz matérias informativas em relação ao movimento Amor Exigente e também matérias que orientam a família brasileira em como buscar a sua qualidade de vida. E hoje nós estamos muito felizes, estamos iniciando mais um mês de aprendizado aqui e temos conosco a nossa querida doutora Valéria Rocha Brasil. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria, é uma satisfação tê-la aqui, poder aprender um pouquinho mais com você. E nós vamos iniciando esse nosso programa, que terá durante todo este mês a temática da espiritualidade. Nós vamos iniciando já te perguntando, doutora, em relação à espiritualidade, a gente sabe que existem muitas coisas faladas, né? Mas o que é? Como é que nós poderíamos definir o que é espiritualidade? Perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês e é um prazer para mim falar sobre esse tema porque é algo que eu venho estudando também junto com a minha prática clínica. E um dos maiores desafios de nós profissionais, que temos um pé na prática clínica, um pé na vida acadêmica, é unir a questão da espiritualidade à questão científica. Então, o que eu venho lendo e vivendo também, porque não tem como nós simplesmente ficarmos na leitura, há que se viver também essa experiência, né? Eu acredito que espiritualidade, segundo os autores e aquilo que eu acredito, está muito ligada às crenças, aos valores, são atitudes individuais que estão ligadas a questões éticas, princípios éticos, a forma com que eu me relaciono comigo, com que eu me relaciono com o próximo, com que eu me relaciono, como eu vejo o mundo e como eu vivo nesse mundo. Então, não necessariamente está ligado a uma religião. Isso que vai diferenciar, né? A religião está ligada a um grupo de pessoas que tem crenças e práticas definidas nesse mesmo grupo e que a gente espera que tenha a espiritualidade. Porém, muitos autores, inclusive, falam que a espiritualidade não necessariamente a pessoa precisa estar ligada a uma religião. Mas por quê? Porque é muito mais uma prática de como eu me relaciono comigo e com o mundo. E o nosso desafio como profissionais se a gente vive num país
como o Brasil, que apenas, o último censo fala, que apenas 8% da população brasileira se diz sem nenhuma religião, sem nada, como nós profissionais não vamos abordar e viver isso na nossa prática clínica? Então é um desafio muito grande isso para nós. E aí eu vejo o seguinte, né? Quando você pensa na ciência moderna, a ciência de Descartes, de Newton, era uma ciência que fragmentava muito o ser humano. Então, eles procuravam controlar todas as variáveis do ser humano e colocavam mente para um lado, corpo para o outro, espírito para o outro. Então, se você vem, por exemplo, se eu sou uma psicóloga moderna e você vem falar sobre Deus comigo, a minha atitude, olha, isso eu não sei, isso não é comigo, é melhor você falar com o seu religioso, tal. Se eu sou uma psicóloga pós-moderna, a pós-modernidade passou a integrar mais o ser humano. Então, hoje, os profissionais da ciência que vivem a pós-modernidade enxergam o ser humano sob o ponto de vista biopsicossocial e espiritual. Portanto, se alguém chega no meu consultório falando de Deus, esse é o código de comunicação que ele está me trazendo. Então, é essa linguagem que eu vou começar a trabalhar com ele. É por esse caminho que eu vou seguir com ele, sem achar que eu tenho que fragmentá-lo. Sim, muito que interessante bom. Isso, não. Sabe, é uma visão muito técnica, muito científica, do ponto de vista de amor exigente. Porque a nossa proposta, que desde o começo propõe que a gente trabalhe a espiritualidade de uma forma ampla e acolhendo e trazendo para o amor exigente todas as interpretações religiosas, todas as identidades, nos mostra isso numa linguagem um pouco mais simples, mas exatamente igual à sua. E isso é muito bom. Para nós, a religião é o lugar onde nós praticamos e temos a oportunidade de fortalecer a nossa comunhão com o transcendente, com o divino, que é Deus da forma que cada um o concebe. Perfeito. E aí a minha religião facilita isso. Para eu ter uma espiritualidade bem acentuada, a religião é importante. E o amor exigente quer que as pessoas busquem isso. Entendeu, Valéria? E na sua maneira de falar é exatamente sem isso. Dúvida, sem dúvida. Quer dizer, eu posso até prescindir dessas atividades religiosas e ter espiritualidade. Isso. Mas o ideal é que você tenha uma religião e que use a sua religião para viver no espírito. O seu temperamento vai ser muito melhor se controlado pela espiritualidade. E aí é uma forma de nós atuarmos, não é, Valéria? Sem dúvida. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, da década de 90 para cá, passou a incluir a espiritualidade como tema de saúde. Então, hoje, a espiritualidade envolve aspectos biológicos, aspectos psicológicos, aspectos sociais e espirituais. Então, nós profissionais estamos mais do que autorizados a trabalhar com essa questão. Eu conheço uma pessoa, ele hoje é pastor, ele é um dependente químico já em recuperação há muitos anos e hoje se tornou um pastor protestante. E ele numa fala, eu me recordo bem, foi até num programa de rádio que ele foi, nós fomos juntos, e ele disse que a diferença entre espiritualidade e religiosidade, que seria a próxima pergunta e que já é a próxima pergunta que eu vou te fazer, já pode considerá-la, a diferença é que a religiosidade, ou a religião, mais especificamente falando, é para aqueles que têm medo de ir para o inferno. E a espiritualidade é para aqueles que querem uma comunhão com o céu. Eu achei tão bonito isso, porque é verdade, né? Às vezes as pessoas, elas se vinculam a uma religião sem viver uma espiritualidade.
né? Elas só por medo, por temor que algo de ruim aconteça com elas. E aquela que está na religião com a espiritualidade, ela alcança o céu através da fé, através da sua crença, da sua prece, né? Então eu achei muito propício essa fala dele, né? Que a religião é para quem tem medo de ir para o inferno, e a espiritualidade é para quem quer alcançar o céu, né? Achei bem interessante. Mas eu acho válido os caminhos da espiritualidade e da religiosidade. E nós devemos considerá-los de forma integrada. De novo, a ciência pós-moderna visa integrar e não fragmentar. Então, se nós pudermos integrar a espiritualidade com um conjunto de pessoas que praticam determinadas crenças, que bom, né? Que bom. Eu tenho uma experiência pessoal, eu vou abrir aqui, vou me dar o direito de abrir essa experiência pessoal. De partilhar conosco. Isso. Outra coisa que eu acredito é que a pessoa Valéria está integrada à psicóloga Valéria. Não dá para separá-las também. Dá para separar. Então é interessante que dentro da minha prática clínica, muitos estudos, doutorado, eu faço também grupo de estudo bíblico. Porque eu, como racional, não, eu tenho que estudar a Bíblia. E aí comecei a estudar e tal. E eu me perguntava para a minha coordenadora do grupo de estudos, né? Mas para que eu tenho que congregar? Para quê? Eu não posso viver a minha espiritualidade sozinha, apesar de poder, claro que pode. Mas por quê? Para quê? Aí ela falou assim para mim, Deus vai te responder. Daí, um dia assim me convidaram, Valéria, vem aqui, vai ter uma apresentação do Padre Marcelo, não sei. Conclusão, eu fui assim meio que no susto. Na hora que eu vi aquele mar de pessoas na fé, e eu entrei lá, eu chorei do começo ao fim da missa. Eu falei, tá bom, agora eu entendi por que tem que congregar. Porque um grupo, mas isso depois eu fui cair em mim e perceber que um grupo, ele pode fortalecer o indivíduo tanto para a construção quanto para a destruição. Então, por que a fé não pode estar junto disso também? Por que não entra nesse repertório também? Então, o grupo acaba, né? Por que a gente fala grupos de ajuda mútua? Por que na nossa prática clínica nós encaminhamos os pacientes para grupos? Por quê? Porque as redes sociais de apoio colaboram muito para a recuperação, especialmente da dependência de drogas, mas para qualquer tipo de crescimento emocional. Então, um grupo nada mais é do que um espaço que, se muito bem estruturado e direcionado, pode transformar vidas. É verdade. E aí, aproveitando desse gancho que você trouxe em relação à dependência de drogas, como é que você, através da tua experiência, né, com famílias, porque você também tem uma especialidade em psicoterapia sistêmica familiar e de casal, isso. Então como é que você, nessa tua prática familiar, você encaixaria a espiritualidade? Qual a importância da espiritualidade? Aquela família que pratica a espiritualidade, qual é o diferencial? Em que isso engrandece? Como é que é isso, Valéria? Olha, pelos últimos estudos que eu venho fazendo, até mesmo para estruturar minha tese de doutorado, que graças a Deus eu já concluí. Bom, esses últimos estudos mostram o seguinte, que a espiritualidade, envolvendo a questão da religião também, é o segundo fator mais importante de prevenção da dependência de drogas. Então, mais do que comprovado a importância de uma família. O primeiro é a família. Então, o primeiro ponto que colabora com a prevenção primária é a família. Em que sentido? No sentido de uma família que represente um porto seguro para o jovem, uma família que tem um espaço em que pode haver um diálogo, mas não só o diálogo piagetiano, mas também pinochetiano, hein? Vale a pena. Tem horas que você tem que tirar o Piaget, botar o Pinochet, que são os limites, né? Mas, então, o diálogo, a união familiar, o respeito ao próximo, ações ligadas à espiritualidade dentro da família, então são fatores fundamentais para você minimizar os riscos
de ações na juventude que podem destruir o crescimento do jovem, que aí envolve drogas, envolve marginalidade, envolve qualquer tipo de violências em geral, né? Transtornos. Então, isso os estudos comprovaram, está comprovado isso. Não tem mais dúvida sobre isso, de que a família é o primeiro fator de proteção e a espiritualidade é o segundo fator de proteção. Importante isso, não? Muito importante. Aí a gente leva e nos leva a pensar em relação a como viver essa espiritualidade. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque é muito natural a gente ouvir pessoas que dizem até que estão vinculadas a uma religião, mas essa vivência da espiritualidade dentro do lar, né? Nem sempre condiz só com um vínculo religioso, não é? Porque nós temos dificuldades dentro do nosso lar com os nossos filhos, mesmo tendo os nossos vínculos religiosos. A gente fica meio perdido nessa relação. Né? Então, como utilizar dessa espiritualidade que vai além de um vínculo religioso, que é aquilo de fazer para o outro o que você gostaria que isso fosse feito para você, que é olhar para o outro com respeito. Como é isso? E aonde isso pode também, ou como desenvolver isso no dependente de drogas, porque ele está com uma espiritualidade praticamente rompida. Né? Então, como desenvolver isso com o dependente e como essa família precisa trabalhar essa espiritualidade no sentido de vivê-la dentro do lar, e não só com o vínculo religioso. Perfeito. Você tem experiência disso, Valéria? Tem. Você pode nos dar essa resposta? Isso é importante nos grupos. Tenho. Eu sou terapeuta de família e, baseado na pós-modernidade, eu trabalho os aspectos biopsicossociais e espirituais daquele grupo que me procura. Certo. Então, uma das primeiras coisas, o que precisa estar muito forte na família é a gente compreender as heranças intergeracionais. Então, a questão da espiritualidade faz parte dessas heranças. Que seriam as raízes culturais daquele grupo. Daquele grupo. Então, aquilo que passa de forma verbal e não verbal, de pai para filho. Então, o avô, o bisavô, o pai, os filhos. Essas heranças são fundamentais na construção da passagem do quê? De valores, de crenças, de mitos, de legados familiares. Então, como é que se constrói uma espiritualidade na família? Através da perpetuação dessas heranças, mas como? Dentro de uma coerência. Um dos fatores fundamentais é a coerência. A pior frase que você pode dizer intergeracionalmente é: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Caiu por terra. Isso. É lógico, porque fica muito incoerente. Porque a gente passa, quais essas heranças não são só verbais, elas são não verbais. Então é desde da forma com que você olha para o seu filho, da forma com que você acalanta ele, tudo isso são mensagens que você vai passando. Então não adianta você passar uma mensagem incoerente de que, olha, filho, é feio roubar, tal, mas aí daqui a pouco você vai lá e fura uma fila. E deixa de pagar uma coisa que você deveria pagar. Quer dizer, é no dia a dia. É que nem política. Política não necessariamente é partidária, é no dia a dia. É você exercer a tua cidadania, então é você exercer sua espiritualidade no sentido de como é que você se relaciona com você, como é que você se relaciona com seu filho, como é que você se relaciona com a comunidade. Você passa o que para o teu filho? É assim que você vai construindo intergeracionalmente e solidificando isso. Valéria, deixa eu perguntar uma coisa. Passa tão depressa esse momento aqui conosco, mas antes de nós chegarmos ao final do programa, eu gostaria que você respondesse uma coisa que nos preocupa no amor exigente. A família e o dependente químico ou a prevenção primária. Os pais têm posturas diferentes. A mãe, uma pessoa extremamente cuidadosa, ética, vive muitas virtudes, cumpre, tem compromisso com os valores, com aquilo que ela se propôs, com os votos e valores dela, mas nem sempre o marido faz a mesma coisa. Então, as nossas crianças muitas vezes têm um modelo familiar
onde o pai é um e a mãe é outra. O que é que nós podemos fazer diante disso? Pois é. Família, mãe especialmente, que está no amor exigente sozinha. É isso. Primeiro que isso é um dos problemas no processo educacional. Há que se ter coerência e união entre pai e mãe na educação. Mas em não tendo, que recursos que nós podemos buscar? Rede social de apoio. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma criança tem um pai alcoolista. E o que vai fazer? Qual vai ser o impacto desse alcoolismo nessa criança, por exemplo? Depende. Se essa criança tiver, por exemplo, uma figura masculina, um avô, que esteja próximo, que represente a figura paterna como modelo, já é uma grande coisa. Então, primeiro ponto, jamais isolar. Não se isole. Se você tem um filho e você tem um marido que não é coerente com os seus valores, não se isole, busque uma rede social de apoio que possibilite o teu filho não ter só você como modelo, mas que também possibilite ele ter modelos de identificação até do mesmo sexo, porque se você tem um filho homem e você é mulher, por mais que você queira passar valores, vai conseguir, mas ele precisa de um modelo masculino de identificação. É aí que entra a rede social de apoio, que vai desde a família extensa, que vale a pena buscar pessoas, né? Até próprio grupo, né? Grupos de ajuda para os filhos também, a religião, um grupo religioso. Quer dizer, quanto mais rede social de apoio essa família estiver inserida, mais possibilidade de dar certo. Exatamente. Tudo, o isolamento é um pior caminho. Na educação também, quanto mais modelo nós dermos no sentido de escolhas de caminhos, vou fazer isso, vou ser isso ou aquilo, nós precisamos dar esses modelos variados para que nosso filho descubra o talento dele, não é? O dom que ele tem para trabalhar. Isso. Estamos chegando ao final. Como é que vai ser mentira, na próxima semana? Então, nós vamos continuar com esse mesmo tema da espiritualidade e vamos falar um pouquinho de espiritualidade, vamos focar bem em família. Né? Então, a gente, de antemão, agradece a presença de vocês aí, agradecemos a presença da doutora Valéria aqui conosco e estaremos aguardando por vocês na próxima semana. Até lá. Ô, Valéria, falamos do que é espiritualidade, sobretudo, e da importância de agrupar o indivíduo e não seccioná-lo na espiritualidade também, ou na visão total dele. Você quer dizer alguma coisa sobre isso? Uma palavrinha bem curtinha? Eu gostaria. Eu gostaria de falar, principalmente para os profissionais e para as famílias também. Vamos parar de fragmentar o ser humano. Vamos enxergar o ser humano na sua totalidade e praticar isso. Não basta falar, há que se praticar, porque senão fica um discurso vazio. Então, praticar é fundamental tanto quanto falar. Obrigada, viu? Chegamos ao final deste programa. Agradecemos com muito amor. Você, Sônia. Obrigada. Você, Eu que especialmente, Valéria, obrigada por esse grande momento de visão espiritual na linha do amor exigente. Obrigada também a você que nos assiste. Fica com Deus e conte conosco. Nós contamos com você também. O amor é exigente.